Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Uma pátria superior, o que isto quer dizer e o que nós devemos buscar? A gente pode ler isso na carta aos Hebreus, daquelas pessoas que são testemunhas da fé, que são exemplo e modelo para que nós possamos seguir. Como essas pessoas viviam, o que buscavam? Isto é que a gente lê na carta aos Hebreus, no capítulo 11, do verso 13 ao 14, diz assim: todos esses morreram na fé, ou seja, todas essas pessoas de que ele testemunha e relaciona anteriormente, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E nos 16 diz assim: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Assim como eles viveram, nós devemos viver. É o fim da nossa vida, é o propósito da nossa vida, este mundo, estas coisas, as coisas desta terra, a natureza humana, os propósitos e desejos da natureza humana? Precisamos entender, não. Deus não nos criou para isso, não é este o fim de tudo. Mas foi de nos fazer a imagem do Filho, nos deu a mente de Cristo para que a gente possa entender e compreender que somos seres espirituais, nascidos em Deus, criados segundo a imagem do Filho, por meio da obra de Cristo Jesus na cruz, que nos santifica, que nos reme, que na realidade nos comprou para Deus, remiu-nos dos nossos pecados, para que a gente possa viver na plenitude da vontade de Deus. Ele nos deu um novo coração, nos fez uma nova criatura, nos deu a mente de Cristo, para que a gente possa viver como um filho de Deus. E é este o propósito da sua vontade, este é o seu querer, que a gente possa caminhar no sentido de amadurecermos, conhecermos a vontade cada vez mais do Pai, compreendermos o seu querer. Precisamos conhecer as Escrituras, porque é por meio das Escrituras que conhecemos a vontade do Pai. E é por meio das Escrituras que nós compreendemos que precisamos conhecer o Pai e conhecer da sua vontade. Jesus disse que a vida eterna está em conhecer o Pai e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Nós precisamos entender isso. Se entendermos e conhecermos o Pai, nós buscaremos essa pátria que Ele prometeu, a realidade espiritual que Ele prometeu, a sua vontade, a expressão da sua vontade neste mundo como embaixadores, como representantes do reino de Deus, como representantes da vontade de Deus neste mundo. A gente precisa entender que nós somos chamados para viver a plenitude da vontade de Deus, sermos expressão do seu querer, revelação da sua vontade neste mundo. Mas que aqui não é o nosso mundo, não é a nossa pátria, mas somos estrangeiros, peregrinos neste mundo para revelar a vontade do Pai. Essa é a nossa vocação, revelar o Pai, revelar a sua vontade, sermos expressão da sua vontade neste mundo. Nós não temos outro propósito, outra razão de viver, que não seja revelar o Pai ao mundo. E a gente precisa crescer, precisamos amadurecer, compreender isso e buscar essa vontade, conhecer a vontade do Pai, para que a gente possa, amadurecendo, sermos expressão de Cristo, sermos expressão do Pai, revelarmos o Pai ao mundo. Pois, assim como Cristo foi enviado pelo Pai, Ele nos enviou para que nós o revelemos ao mundo. E revelando Cristo, revelamos o Pai. Como Paulo escreveu que, assim como aqueles irmãos eram cartas vivas de quem eles eram, expressão daquilo que eles imitavam. E eles imitavam a Cristo. Então, somos como cartas vivas de Cristo. Expressão viva de Deus no mundo. Somos como o bom perfume de Cristo para trazer vida, revelar vida às pessoas.
E a gente precisa entender que temos uma pátria superior, uma outra pátria, o reino de Deus, a vontade de Deus, e que somos peregrinos nessa terra para revelarmos o reino de Deus ao mundo, levando ao conhecimento do Pai e levando as pessoas a conhecerem o Pai e serem assim, iluminado o entendimento, se converterem ao Deus vivo e verdadeiro e se submeterem a Ele, buscando a sua vontade. Que a gente possa entender isso, compreender que precisamos viver de maneira simples, no sentido de revelarmos o reino de Deus ao mundo. Revelar o Pai, revelar a sua vontade, ser expressão da sua vontade. Que para isso somente acontece, ou seja, é um fato, algo real, quando nós santificamos o procedimento, quando rejeitamos as obras das trevas e vivemos como um filho de Deus, conscientes de quem somos nele e com entendimento da obra que ele realizou em nós. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e nos sujeitarmos ao nosso Deus e Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.